Fomos acolhidas por uma cidade inocente, de um país inocente, de um mundo inocente. Uma polícia particular sem poder de polícia. Uma milícia feminina, milícia do bem. Da minha turma, com certeza, era a mais linda e brilhante. Sabia pensar como homem, ela podia pensar como poeta. Acho que ela sentia a dor do mundo, por isso ela também podia se colocar no lugar de um bandido, penso eu. Na minha opinião, foi por isso que aconteceu o que aconteceu. A mulher policial é uma construção de camadas culturais, políticas e econômicas, conforme o país do qual estivermos falando. Cada país teve sua própria dinâmica de ativismo feminino e de resistência a esse ativismo. Polícia feminina? Querem botar em risco nossas fábricas de bebês, ora essa! Você pode ver um efeito cascata no Ocidente? Talvez, mas certamente não foi uma corrida. Tivesse sido uma corrida, o Rio de Janeiro, que foi sede de um reino europeu, capital do Império, capital da República, o Rio não teria terminado a corrida numa colocação admirável. Tudo começa com a antagonista da futura mulher policial, a mulher infratora, a mulher presa, presa entre presos, à mercê dos outros presos e dos próprios agentes penitenciários. A tradução direta para o português seria matronas, as matrons. Elas também vigiavam as mulheres e as crianças das ruas. Quem era sem teto, quem era trabalhadora do sexo, a mulher dependente química e assim por diante. Uma delas, a Isabella Goodwin, começou como matrona da infame cadeia de Nova York em 1895. Foi promovida a detetive. No Brasil, em 1919, feministas fundam a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que depois virou Liga Brasileira para o Progresso da Mulher, articulada como filial da Associação Pan-Americana de Mulheres. E essa liga deu lugar à Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Elas organizaram um primeiro congresso em 1922 e o segundo foi em 1931. A federação tinha várias comissões. A pauta, logicamente, era ampla. E o policiamento feminino era uma das reivindicações. Elas levaram a pauta ao chefe de polícia do Distrito Federal nas discussões sobre uma reforma geral da polícia. E elas foram até o presidente, que no caso era o chefe do governo provisório instaurado pela Revolução de 1930. Parecia que nada poderia detê-las. Trouxeram uma ilustre ativista, a Mary Allen. Ela tinha comandado uma brigada voluntária de mulheres na Primeira Guerra Mundial. Foi chamada de comandante da polícia feminina, mas não era policial, ativista sim. Uma sufragista que virou fascista, fã de Hitler, esteve com ele e com Mussolini depois de visitar o Brasil. Entre outros fatos notáveis, foi processada por se fazer passar por policial, mas pôde viajar dando palestras e visitando instituições na sua luta pela reforma do policiamento e do encarceramento femininos. A campanha da Federação Brasileira pro Progresso Feminino para a mulher entrar no policiamento não deu certo. Mas a gradual conquista do direito de votar e ser votada foi uma vitória de todas as mulheres. Claro, e das mulheres da federação e de sua presidente, a grande Berta Lutz. Em 1936,
Berta se torna deputada federal e elabora um anteprojeto de lei que inclui um artigo que diz que a mulher vai exercer, em cooperação com a Justiça e a Polícia Civil, a vigilância social e preventiva em benefício da infância e da mocidade, desamparadas e ameaçadas pelo abandono e exploração moral, intelectual ou física. O anteprojeto ficou no papel. Em termos gerais, do que estamos falando aqui? Da mulher se tornando visível fora da família, fora do papel roteirizado pelo patriarcado e dentro de um espaço social e econômico cada vez mais complexo, a partir da Revolução Industrial, o espaço urbano, que na Europa significa um espaço de quando em quando sofrendo um déficit masculino por causa das guerras e gozando de novas mãos de obra. Quem é essa mulher que reclama um papel no ordenamento do espaço público e no ordenamento moral íntimo? Se hoje ela começa como uma extensão da mãe, da irmã mais velha, da madrinha, amanhã ela vai ser mais que uma esposa, vai ser a mãe má, a super esposa que prende homens, a super mulher armada? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundiais deram à mulher um protagonismo no século XX. É claro que nós aqui não chegamos a ter snipers femininas como os soviéticos, nem mulheres civis pilotando aviões de auxílio logístico, como os americanos. Tivemos as organizações femininas auxiliares de guerra, primeiramente para o chamado Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, depois renomeado como Serviço de Defesa Civil. E desse mundo sairiam duas mulheres que disputariam o protagonismo para a criação de um corpo feminino de policiamento no Rio de Janeiro. Elas usavam apitos e lanternas, fiscalizavam residências nos exercícios de blackout, davam instruções sobre como se proteger se você não estivesse em casa ou em qualquer outro ambiente fechado. Era uma pedagogia ostensiva, por assim dizer, a partir do treinamento e da supervisão dos militares. Cobravam de quem se recusava a participar dos exercícios e não raro tinham de administrar reações de escárnio. Foi o encontro do voluntariado assistencialista com o militarismo. Instâncias formais e informais responderam ao apelo do decreto presidencial que obrigou o país a acreditar que poderia se defender. Em certo sentido, a guerra foi uma bênção para o ditador Getúlio Vargas. A Teresita tinha fundado uma escola técnica de serviço social e, na guerra, em 1942, criou um curso de defesa passiva. Consuelo Carbonell Fernandes era professora desse curso, também ela uma ativista da assistência social. Ela viria a trabalhar na assistência social aos presos da penitenciária do Distrito Federal e suas famílias. É nessa virada da Segunda Guerra que surgem no Brasil os primeiros presídios femininos. Em 37 em Porto Alegre, depois São Paulo em 41 e o Rio em 42, com a penitenciária de mulheres do Distrito Federal. Como muitas de nós, a Magda era criança nessa época. O pai era diplomata. Ela nasceu e cresceu fragmentada no mundo. A guerra acabou, Getúlio saiu do governo, o Brasil promulgou uma nova Constituição. E, no fim da década de 1940, havia 15 escolas de serviço social. E não havia mulheres no policiamento. Em mensagem à Assembleia Legislativa, o então governador de São Paulo, Adhemar de Barros, afirma que se estudava a criação de uma polícia feminina que tivesse função assistencial, a qual caberia, aspas, a proteção a menores, moças e mulheres que transitam pelas ruas ou que trabalham em nossos estabelecimentos comerciais e industriais, etc., o policiamento das casas de espetáculos públicos e a investigação de casos especiais como aqueles ligados ao problema da recuperação moral e social da mulher, aspas. O governador não convenceu a Assembleia. No Senado, Mozart Lago propôs lei que incorporasse a mulher às forças policiais.
A proteção física se somava à proteção moral, segundo a crença de que a mulher tinha uma inata moralidade que, sem a proteção de suas pares investidas de poder policial, essa moralidade sucumbia num ambiente promíscuo de marginalidade. Ela escutava música o dia inteiro. Tinha mais discos do que roupas. E olha que ela tinha muita roupa. Ela cantava pra mim e a gente cantava juntas. Ela gostava de embaralhar a letra das canções de ninar, misturando as histórias. Era a coisa mais divertida. Não sei se ainda tem alguém dessa época vivo. Me lembro que ele gostava de dizer que vivia sendo expulso de colégio. Ele estudou em colégio de padre. Mas para mim isso não quer dizer nada. Psicopata não tem pedigree. Eu era o preto da turma. Filho da empregada criado pelos patrões. O que eles tinham, eu também tinha. Só que a minha raiva era maior. Quando ele veio cismando que podia me fazer de pele malhar o Judas preto, botei o idiota no devido lugar. Depois disso, ele veio todo humilde me pedir para aprender jiu-jitsu comigo. Eu falei, te levo na academia. Cadê que ele foi? São Paulo avançava. Adhemar de Barros promulgou uma lei de reorganização de carreiras policiais, da qual a mulher ficou de fora. A combativa deputada estadual Maria Conceição da Costa Neves propôs e conseguiu uma modificação. Era a vitória cada vez mais perto. A Secretaria de Segurança Pública do Estado nomeia uma inspetora de quarteirão. A enfermeira Maria de Andrade, tratada na imprensa de 1951 como a primeira mulher polícia do Brasil. O ano seguinte, 1952, foi o ano que, para as escolas de polícia feminina do Rio, não acabou. A largada foi o curso aberto pela advogada Celi Fonseca Martins e por Maria Hermínia Lisboa, que lá atrás tinha lutado pela causa junto com Berta Lutz. Esse curso renovou o debate, teve o apoio de homens importantes, mas Celi e Maria Hermínia, mesmo sendo militantes históricas e aguerridas, acabaram ficando para trás. Desde pequena eu gostava de ação. A Teresita abre o curso dela e aí eu não pensei duas vezes. Você não faz ideia o que aquilo significava para uma jovem que nem eu. Já existiam advogadas e deputadas e tal, mas para mim tudo isso não era para mim. E de repente me inscrevo, sou admitida e passo a ter aula de ética, direito de família e do menor, sociologia, psicologia. Polícia Judiciária, investigação e pesquisa, serviço social, é claro, e todo um mundo novo para as mulheres, o mundo dos homens. Aí uma das professoras resolve abrir um curso rival. Foi um choque, uma confusão. A imprensa fazendo piada. Diretora? Ah, não era professora? Desculpe a memória. Consuelo rompeu feio, mas na minha opinião, rompeu em grande estilo. E rapidamente a Consuelo formou a primeira turma. Saiu em campo para dar publicidade ao próprio curso. Tanto ela quanto a Teresita queriam que esse corpo estranho ao Estado fosse enxertado no Serviço de Segurança Pública. A Polícia Civil dessa época, a Polícia Carioca, digamos assim, era o Departamento Federal de Segurança Pública, criado perto ali do fim da ditadura de Getúlio Vargas. Havia mulheres no departamento e elas eram invisíveis para a população porque exerciam funções administrativas. Ia demorar alguns anos até que funcionárias do departamento surpreendessem a cidade e as alunas e ex-alunas da Teresita e da Consuelo. A Consuelo foi para a imprensa com todo um circo armado de que uma polícia feminina também tinha que ter função repressiva. A minha mãe era enfermeira
Trabalhou cuidando dos nossos soldados na guerra, no front. Ela me disse que na pior hora, na hora do risco de vida, é quando finalmente você descobre quem você é. Corri 0 riscos na vida de polícia feminina. Era uma coisa confusa. A Consuelo achou por bem aprendermos jiu-jitsu, mas dizia que a polícia feminina devia ser coisa de mulher. A Teresita ficou, desculpe a expressão, pé da vida. No lugar dela eu também ficaria. Acabou acontecendo uma trégua depois que a Teresita disse que tinha que melar os diplomas da Consuelo. Nada daquilo tinha valor legal tal como elas pretendiam. Os professores, eles sempre muito interessados, solícitos, acessíveis, tratavam a gente muito bem. O mundo era muito formal, pelo menos o mundo de gente que nem eu. Agora, se você me perguntar, podia ter tido um tiquinho de malícia assim ou assado, aqui ou ali, eu vou te ser sincera. Pena que não teve. A Consuelo costurou para implantar aulas diárias nas delegacias. Quer dizer, costurou não. Não costurou, ela articulou. Papo furado. Não podíamos virar funcionárias públicas assim do nada, ainda mais na polícia. Ela organizou um coquetel que marcaria o início da integração. No dia seguinte ao coquetel, o departamento desmentiu a Consuelo. Me deu a maior vontade de desistir. Eu e as colegas, o tempo todo a gente pressionando. Agora vai ou não vai, ou agora não vai nunca. Agora você veja, em 1953, né? O Rio devia ser a capital mundial dos cursos leigos de polícia feminina. Uma coisa de louco. Concordo. A polícia feminina seria alérgica a certas traficâncias que prejudicam o povo. Sim, desde que seja convenientemente preparada. Se tal acontecer, me tornarei um facínora. Dentro do setor policial, não vejo funções que possam ser desempenhadas por mulher. Eu desanimei e saí. Mais tarde, quando a coisa parecia que ia engrenar, me deu vontade de voltar. Quando deram a notícia de que o Jânio tinha criado a Polícia Feminina de São Paulo, pensei em desistir, mas não desisti. A partir de então, a Consuelo só poderia continuar sendo vista como radical se o Jânio Quadros passasse a ser visto como revolucionário. O mesmo homem que na presidência da República viria a proibir o traje de banho em concursos e desfiles de beleza. Uma grande mulher comandando grandes mulheres. A advogada e professora Hilda Macedo, que liderou as policiais até 1975, quando se aposentou como coronel da Polícia Militar de São Paulo. Ela não caiu de paraquedas. Em 1953, ela, advogada, ela era nada menos que assistente da cadeira de criminologia da Escola de Polícia. Ou seja, essa educadora ajudou a educar os homens para que a mulher policiasse. Nós achamos que assim São Paulo ia contaminar o Rio. Teve essa tragédia na vida da Magda e do pai, não é? Muito triste. Quando eles estavam na Inglaterra, meu avô internou minha mãe à força. Naqueles dias, sonoterapia era um procedimento comum. Nós nos conhecemos no curso da Consuelo e eu me apaixonei. Desde menina eu sabia quem eu era. O pai era católico, como quase todo mundo, mas se socorreu na mediunidade. Porque uma mulher que parecia tão feliz quanto qualquer outra da classe social deles pôde ter renunciado à vida. I was majoring in history
and she was a Bachelor of Arts. At some point she dropped out and I'd never see her again. I was very fond of her. She was clever and she would do everything for a friend. She could have been some sort of artist, you know? Let me show you something. Magda Marcondes. Quando ela passava férias no Rio, eu dava em cima dela. A gente se conhecia da praia. Eu também morava na Avenida Atlântica. Aí um dia a cantada certa deu certo. Nunca tinha visto nada de esquisito nela. Talvez eu nem pudesse ver, mesmo se quisesse, já que ela era maravilhosa. As policiais de São Paulo já estavam em 56, patrulhando o aeroporto de Congonhas. A policial mulher e os migrantes, os golpistas, os desorientados. Eram só 13. As 13 mulheres policiais da nossa Tóquio, da nossa São Paulo, a nossa Nova York. Então aconteceu que a coisa deu certo. A chamada opinião pública aprovou. E daí o governador logo depois veio anunciar que o efetivo passaria de 50 para 100. E teve o aumento de quase 50% dos vencimentos. Quando veio a notícia da Blitz no Campo de Santana, pensei, danou-se. Elas iam passar a andar armadas. Acho que eu ia amar aprender a dar tiro. Um dia eu datilografava normalmente, no outro eu estava na rua atrás de vagabundo. E não estávamos sozinhas. A Blitz foi enorme atrás de desocupados e rufiões. Mas acontece que você não passou a ver nos jornais menção às tais investigadoras. Os homens continuaram fazendo e acontecendo. Para mim, até então, feminismo era coisa de comunista. Quando fui para a rua como investigadora, mudei de ideia. Nosso grupo se ofereceu para trabalhar de graça, como voluntárias, no Departamento Federal de Segurança Pública. Eu e ela estávamos no grupo que se ofereceu. A Magda tinha vindo para o Brasil, dizendo que tinha voltado de vez. O que tinha acontecido até então foi o seguinte, resumidamente. Não interessava ao governo de Getúlio Vargas movimentos sociais que pudessem facilitar a mobilização política. O Rio de Janeiro era o Distrito Federal, o coração burocrático do Brasil, fadado a ser transformado num estado como outro qualquer com a transferência da capital para Brasília. O presidente se mata em 1954. Sucedem-se intervenções militares e governos provisórios. Como elas podiam triunfar no nível federal? Não sou cientista política, sou lojista aposentada. Mas eu tenho para mim que todo aquele otimismo com a criação de Brasília e coisa e tal deram a Consuelo um coringa na mão. Uma vez fomos ela e eu convidadas para a mesma festa. A roupa, o comportamento dela me fizeram desconfiar. A gente se esbarrou na praia e de cara me chamou para ir no apartamento dela mais tarde. Só que quando abri a porta do elevador, dei de cara com ela no corredor nua, dançando, desci e passei pelo porteiro fingindo que de repente eu tinha passado mal. Eu tinha que ter pedido ajuda ao porteiro. Eu tinha de ficar e chamar um médico, procurar o pai dela. Eu tinha que ter ajudado a Magda. A Magda era um espírito livre.
No final das contas, tragicamente, o pai não conseguiu prender o espírito da esposa. E daí, tentou prender o da filha. Na minha certidão de nascimento e nos meus documentos, o nome do meu pai não consta. Na versão dela, um fulano é um namorado que não quis assumir. A partir de um certo momento, me ocorreu que, na verdade, sou filha de um surdo. Ela tentou ser a melhor mãe que podia ser. Não tenho dúvida disso. E ela poderia ter sido uma policial de verdade, uma investigadora de verdade, uma detetive. Que eu saiba, nunca nas aulas nem nas ruas ela deu problema. Sempre uma lady. Foi a melhor aluna, a melhor de nós em ação. A concentração, a disciplina, a hierarquia, eu acho que seguravam o distúrbio. E o nosso afeto por ela e o dela por todas nós, sem distinção. Num certo sentido, a mais eficiente de todas nós. E ela era tão querida, tão generosa. Sem eu pedir, me ajudou quando passei necessidade, sabe? A Consuelo conseguiu botar a nossa polícia na rua. Não me lembro se a Teresita ainda estava viva. A Teresita foi em frente com a Faculdade de Serviço Social. Não lembro se a nossa estreia foi na visita do presidente Eisenhower ou no carnaval do mesmo ano. Com apoio oficial e sem ordenado. A coisa mais engraçada, pensando com a cabeça de hoje, né? Foi a gente ter que fiscalizar traje indecente nos bailes de carnaval. Pra mim, vou te ser sincera, essa foi a prova de fogo. O que me deu mais problema foi gafieira. Até a gente aparecer, só homem era revistado na entrada. Daí que tinha mulher que escondia nas partes a navalha dos outros. Teve uma vez que uma desclassificada dessas sacou a navalha para me atacar. Ela era leiga porque a lâmina estava virada contra ela. Meu pai era remador. Ele me ensinou a remar na praia de Botafogo e ele tinha lutado boxe no clube de remo. Desarmei a vagabunda e finalizei com um mata-leão. O povo me aplaudiu e ela foi presa. O meu pai era brasileiro e a minha mãe americana. Ela era uma das Rockettes quando eles se conheceram. Ele foi um pianista que não fez muito sucesso. Mas eles conseguiram economizar para me mandar para a faculdade. Faculdade particular brasileira, claro. A melhor educação que recebi deles, porém, foi a educação dada pelo casal de democratas boêmios, entende? Eu achava que tinha talento para qualquer coisa que eu quisesse ser. Fui descobrindo que não tinha talento para nada. Quando eu disse isso para ela, ela me disse: eu também sou assim. A minha mãe nunca me escondeu nada. Pode ser que eu, criança, tenha sido tratada como adulta. Ela convidou a Susana para ir lá em casa, em Nova York. E a Susana foi, acho que foi só uma vez, mas não me lembro direito. O meu avô, ele virou médium em tempo integral. Ele comprou terras em Goiás e construiu uma comunidade para atender, de graça, os desenganados da vida. Não saía de lá, então a minha mãe é que me levava para ele ver a neta. Eu não me lembro se ele foi carinhoso comigo. A minha mãe me contou que quando fomos lá pela primeira vez, depois que eu vi todas aquelas pessoas vestidas de branco, eu perguntei: mãe, a gente tá no céu? Ela me contou que depois de namorar um psiquiatra, resolveu se medicar sozinha. Mas depois ela encontrou um psiquiatra argentino excelente. Eu tinha ido ver o desfile do Eisenhower pela rua São Clemente, em Botafogo. A Magda e eu estávamos patrulhando o desfile e, de repente, ela me mostrou uma loura e me perguntou se não era estranho o fato de que a loura usava um trench coat no verão. Eu espiei e disse: se eu tivesse um casaco lindo que nem aquele, não tirava nem para tomar banho. Então, como eu morava em Botafogo, desci para ver aquele circo. Minha mãe ia ter me detestado muito se soubesse que fui plateia de presidente republicano. Quando achei, todas nós achamos que agora a coisa era para valer,
procurei a Consuelo e ela me deixou voltar, para no ano seguinte eu me decepcionar de novo. Fazer o quê, né? É a vida. Mas eu venci. Vocês estão diante de uma advogada preta aposentada. Eu vi que ela me viu, e o rosto dela anunciando. Bem, não quero parecer presunçosa. Sei que o meu rosto anunciou a alegria, o frêmito da atração. Eu disse que ela podia me revistar, e ela me revistou com vontade. Aí eu disse, você é boa com os pés, como é boa com as mãos. A L'Étoile ficava numa galeria em Copacabana. Era minúscula. O dono era um francês que, ele querendo ou não, capturou um certo zeitgeist. O zeitgeist das chamadas mulheres anormais. Na verdade, eu não conhecia a boate, mas tinha visto nos jornais que uma cantora e atriz francesa tinha estado lá. O relacionamento entre a Dani d'Auberson e uma aristocrata italiana virou escândalo nas páginas de fofoca. Tempos horríveis. Éramos as mulheres anormais. Éramos caso de polícia. As bruxas de Copacabana queimadas pelas páginas dos jornais, perseguidas, humilhadas, presas. Cassandra Rios imortalizou a L'Étoile no romance Copacabana Posto 6. No livro ela sublinha que havia limites e segurança para impor os limites. Custou um pouco até a gente se ver. A Magda se dedicava à polícia feminina, quase que em tempo integral. Em 1960, também trabalhamos no concurso de Miss Brasil no ginásio do Maracanãzinho. Foi a maior salva de vaias que testemunhei na vida. O público não gostou do resultado e atirou objetos nos jurados que tiveram que se escafeder. Tivemos de enquadrar algumas arruaceiras, né? Elas tinham alguns postos, e o preferido dela era o da Central do Brasil. Mas ela queria mais, queria investigar. Ela me disse que não tinha passado no concurso para a Polícia Feminina de São Paulo. Eu disse que adoraria visitá-la, mas não entendi como ela não passou no concurso. Fiquei me perguntando se ela tinha feito mesmo a prova, ou se tinha se sabotado. Por que não fazer faculdade de Direito e concurso para promotora? Eu não sei. Concordo que a disciplina da Polícia Feminina, com sua comandante, suas tenentes, fazia bem a ela, além da rotina do senso de importância, do desafio de lidar com o sofrimento da população de menores, e de mulheres e de famílias. Mas talvez tudo isso não fosse o suficiente para ela. Mas talvez uma dimensão maior do que tudo isso fosse demais para ela. Eu me lembro de um professor que fez cara de ponto de interrogação quando ela perguntou se um legista não deveria conhecer o ciclo de vida de larvas de insetos para poder estimar com mais precisão quando a pessoa tinha morrido. Nas aulas de psicologia, ela sustentou que as investigações das delegacias não deviam esperar perícias pontuais, determinadas pela justiça, que aplicassem o tal do teste de apercepção temática para obter um laudo psicológico. Para ela, dependendo do tipo de crime, esse teste devia ser feito já no início das investigações pelos delegados e pelos detetives. O professor detetive Miranda, sugeriu a Consuelo que ela escolhesse 2 de nós para estagiar com ele. Magda e eu fomos as escolhidas. Um assassino com assinatura? Como assim? O mágico que explicar o truque depois do número vai morrer de fome. Aí um dia a gente se lembrou do encontro que não aconteceu na boate. Mais de uma vez, a L'Étoile teve problemas com a polícia porque era, segundo a imprensa, o covil das Paraíbas,
onde mulheres anormais eram exploradas. Elas eram paraíbas, em alusão ao famoso baião de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, que diz: Paraíba masculina, mulher macho sim, senhor. Luiz Gonzaga afirmou que a canção tinha sido inspirada por um episódio no estado da Paraíba, que precipitou a chamada Revolução de 30. Porém, a acepção pegou. Está dicionarizada. Nunca vi exploração nenhuma, até porque ali ninguém era anormal. Anormal era a sociedade. Justamente na noite, quando elas foram conhecer a boate, teve uma batida policial. Não fomos presas, mas foi um horror. Alegaram problema de alvará, de menor de idade. Alegaram tudo. Quem estava sem documento foi presa, mas você sabe, tinha jornal que publicava o endereço de alvos e de vítimas da lei. Isso foi mortal para Magda. Não saiu nem o nome, nem o endereço da minha mãe, nem o da Suzana. E eles não descobriram que a minha mãe era da polícia da Consuelo. Mesmo assim, a minha mãe achou que na manhã seguinte ia ser hostilizada e humilhada por uma multidão na frente do prédio dela. Fiquei muito preocupada. Ela não atendia o telefone e não abria a porta e depois mandou o porteiro dizer que tinha ido viajar. Mas eu sabia que era mentira. Tentei achar o pai, mas você pode imaginar o que era tentar telefonar para o interior do Brasil naquela época. A Magda sumiu e eu... Bom, eu sabia da história com a Suzana. Eu sabia onde a Suzana morava, não me pergunte por que nem como. Falei com a Consuelo não como subordinada, mas como mulher, como ser humano, pedindo para que a Magda não fosse expulsa. A polícia feminina não permitia fumantes, por exemplo. Então a Magda realmente corria perigo. Qual era a pior fama? A fama de desertora? De doente mental? De mulher anormal? O momento não era bom. A Consuelo pedindo doações na imprensa. Depois ela ficou doente. E tinha o tumulto político, né? O Jânio tinha renunciado à presidência. Usaram a gente para ajudar o juizado de menores. Efetuamos prisões de malfeitoras. Chegamos a escoltar governador e a proteger dignatário. E depois que a Deolinda Marinho assumiu o comando, teve um caso espetacular de investigação nossa. Bacanal de policiais jovens que eles chantageavam. Um tipo de estupro, Deus do céu, no apartamento justamente de uma ex de nós, ex-polícia feminina. Veja que horror. Quem participou dessa investigação foi a Ítala, foi a Onadir e quem mais? Isso, a Edith. Foi então que eu pensei no detetive Miranda. O Miranda era o tira dos tiras, tinha o respeito de todo mundo. Eu, novato, grudei nele, o que fez toda a diferença na minha carreira. Católico de verdade, sempre ia à missa. Era um sujeito conservador em muitas coisas, só que ele apoiava essa coisa da polícia feminina, por isso que dava aula no curso. Ele dizia que a mulher era mais esperta do que o homem, mas para nossa sorte as criminosas não sabiam disso. Fui com o professor ao apartamento dela. Ele bateu na porta e disse: "A Aparecida tá aqui comigo. A gente quer te ver, não tenha medo. Ninguém vai te internar, eu prometo." Ela deixou a gente entrar, então queria ajuda. Deixou a gente falar. Quer dizer, eu falei pouco. O detetive Miranda disse que, se ela tivesse sido uma aluna mediana, ele não faria a seguinte proposta. A Magda, voltando a se tratar, poderia estagiar com ele na delegacia. Ela aceitou. Voltou a ver o psiquiatra e não voltou a me ver. E pediu pra gente dar tempo ao tempo. Fiquei feliz e triste. Mais feliz do que triste. De tédio, os policiais da cidade maravilhosa nunca iam morrer. Nem os jornalistas. Um dia banho de mar.
no outro banho de sangue. O que acontece, senhoritas, é que esta cidade é um paradoxo. Tem mais criminosos do que vítimas. A Beatriz e a minha mãe foram com ele investigar a morte de uma mulher na Barra da Tijuca. O detetive disse que nunca tinha visto aquilo. Um sorriso de palhaço que só podia ter sido pintado pelo assassino. Perguntamos como ele podia saber assim de cara que era assassinato e não o suicídio de uma mulher que achava que a vida era um circo triste. Ele apontou para a areia e disse: aprendam a ler pegadas. Temos uma lanterna, 3 pares de olhos e um chão mutante. Se a perícia não chegar logo, vai ficar difícil. E ele disse que o sorriso macabro era apenas um insulto. Em algum lugar tem que ter também marcas de pneus. Elas podem levar ao modelo do carro usado no crime, e o modelo do carro pode levar ao dono dele. Muito bem, Magda. Enquanto isso, a vítima não tem documento. E aqui é um lugar difícil para haver testemunhas. Temos de chamar os vampiros dos jornais para dar publicidade ao caso. Essa flor... O senhor já me disse que a minha teoria não faz sentido, eu sei. Quando os legistas disserem como ela morreu, a gente pensa nisso. Talvez o tipo de flor escolhida possa dar pistas sobre o perfil do assassino, o senhor não acha? Era só o que me faltava nessa cidade. Um psicopata botânico. O noticiário não fez aparecer testemunha ou quem conhecesse a vítima. O fato é que não demorou muito para aparecer mais uma cena insólita. A Magda achou que era a segunda vítima do mesmo assassino. O detetive Miranda disse que a vítima palhaça tinha morrido do coração depois de inalar, provavelmente à força, um anestésico que os transviados usavam. E que, se a vítima do chapéu tinha morrido estrangulada, a tese de um mesmo criminoso ficava meio fraca. E as marcas de pneus são diferentes. Ele usa carros diferentes a cada assassinato, carros que ele rouba. Tem muito disso na Zona Sul, né? É moda. Quando viu as manchetes, a Magda teve o estalo. Ele é o assassino da Bossa Nova. Essa é a assinatura dele. Alusão a canções do João Gilberto e... deles todos, né? Primeiro, o amor, o sorriso e a flor. Agora, lobo bobo. E o que você propõe? Ir atrás do Facínora em todas as 300.000 casas noturnas de Copacabana? Bem, aconteceu que a Magda estava absolutamente certa. O barquinho. Essa terceira morte também foi por parada cardíaca depois de inalação de uma substância. Ou seja, para cometer o segundo homicídio, o assassino devia estar desabastecido. O programa, compreende? Cheirar Quelene. Na nossa gangue tinha um dentista, compreende? Transviado ele também. Nenhuma digital nas roupas e nos objetos para se comparar. E naquela época a polícia técnica não dispunha de teste de DNA. Aí a minha mãe sugeriu que dessa vez o caso não fosse para a imprensa. Como nos 2 primeiros não tinha aparecido parente nem amigo das vítimas, elas deviam ser de fora do Rio. Aí ela pegou as fotos forenses mais apresentáveis e foi às estações de trem e à rodoviária perguntar se alguém tinha visto. Eles demoraram a pensar nisso. Quer dizer, não sei, não posso afirmar. O distrito policial do detetive Miranda sofreu uma devassa, denúncia de bicheiro, essas coisas. Ele não estava no esquema, morou de aluguel até o fim da vida. Como o nosso arranjo com o professor era totalmente informal, eu desisti. Deixei a Magda sozinha, ela teimando comigo que ia descobrir tudo por conta própria. Ela não fez outra coisa senão varrer aquela central do Brasil de um lado para o outro. Até que alguém disse que tinha visto uma delas acompanhada por um padre. Muito barbudo, o tal padre. Por isso, a moça se lembrava. Mas o que ela ia fazer por conta própria? Essa é a pergunta. Vou virar mendiga, vou mendigar, dormir por ali até o padre aparecer. Eu disse, não faz isso, pelo amor de Deus. E se o padre, esse for padre mesmo,
E se a polícia resolve te recolher? E se alguém abusar de você? E se uma de nós te reconhece? O Léo estava sumido, da praia e da nossa esquina. Era o caçula de 3 irmãos que caíram no mundo. O pai era desquitado e da mãe a gente não sabia nada. Naquela época ele não teve namorada. O Léo gostava era de doméstica, de amasso furtivo no quarto de empregada, chupão na escada do prédio e de oferecer mixaria por uma noite numa espelunca. Um dia vi o Léo com uma barba que ninguém usava, só maluco. Era um cara parrudo, tava magérrimo. Fui cumprimentar e perguntar se era promessa. Ele nem me olhou. Nós ainda patrulhávamos a Central do Brasil, mas ela não tinha falado com a gente. E eu custei a notar que a Magda estava nas imediações da estação, levando a cabo esse plano doido. Até peruca ela usou. A Aparecida e eu convencemos a Magda a desistir dessa história, graças a Deus. O psiquiatra que ela estava vendo também ajudou minha mãe a voltar para casa e ela disse que ia retomar o tratamento com ele. A polícia prendeu hoje o chamado assassino da Bossa Nova no Rio. Foi o mais bárbaro de todos, inspirado pelo samba da minha terra. Não vou entrar em detalhes, vocês já sabem. A polícia pegou porque ele cometeu um erro de amador. A carteira dele caiu dentro do carro que ele tinha furtado para cometer o crime. E ele não percebeu. É óbvio que essa história de assinatura de assassino nunca vai pegar. No Rio vai. Falsificada. No apartamento do monstro, a polícia encontrou as futuras assinaturas dele, como bolinha de papel, um trem de brinquedo, uma carteira de estudante sem nome, nem foto, nem nada, um crucifixo. A alegria dela quando ela soube que estava certa, você não imagina. Também ficou desapontada. Ela queria ela mesma ter prendido o cara. Ela readquiriu o controle sobre si mesma. Foi fazer exames médicos. E aí descobriu que estava grávida. Então pode ser que eu seja a filha da campana. Só nos reencontramos quando ela e a Ana foram morar em Nova York. Magda solteira, eu casada. Ela pôde se tratar com medicamentos novos, levando uma vida com altos e baixos, claro, mas uma vida produtiva, engajada nas coisas, cuidando de mim, me proporcionando um mundo que só Nova York tem. A Deolinda conseguiu levar a polícia feminina até a década de 1970. Inclusive, as colegas trabalharam na ditadura, revistando passageiras quando teve a onda de sequestros de avião. Imagina a palpafreira. E passageira de peruca tinha que tirar para ser revistada. Eu não ia me aguentar de tanto rir. Por que ele tem esse problema com a Bossa Nova? Por que ele matou aquelas mulheres? Nós vamos provar que o meu cliente é incapaz de responder pelos próprios atos. O desalmado pegou pena máxima. 30 anos por cada homicídio qualificado. Não sei quanto tempo ele cumpriu, que aquilo me dá nojo, tenho pesadelo até hoje. Ela ficou, não sei, uns 10 anos em Nova York. Morreu em Manhattan. Câncer de mama. Tentamos tudo, mas já era tarde. O amor dela vai ficar comigo para sempre. Uma vida sofrida, sim, mas também plena na intensidade que era só dela, não era de mais ninguém. Então ela não viu o governo do estado finalmente abrir a polícia para as mulheres. Governo Chagas Freitas, que não incorporou a nossa milícia, 1971. Elas são desativadas em 1978 e em 1982, as mulheres da Polícia Militar do Rio estão nas ruas. Quase 30 anos se acabaram assim. Perdemos, mas de um jeito ou de outro, ganhamos.